Olá, pessoal do FitBRcast. Estou com uma mesa aqui de peso gigantesca e eu fiz uma mistura aqui. Vocês sabem que eu gosto de fazer umas misturas. Às vezes eu com o pessoal da gestão, com o pessoal do técnico aqui, eles se batem tudo aqui, mas no final tá tudo certo. E aqui nessa mesa tem Igor Conterato, geração nova. Geração velha. E, cara, que o responsável de muita coisa, inclusive de eu estar aqui. Agora, eu falei que eu tô Um dinossauro, por assim dizer. revelando muitas coisas, e eu vou revelar. Sabe quem que foi que garantiu um programa de entrevistas pra mim no Fitness Brasil? Tá, Júlio Serrão. tá a ver com o Moscatello. Foi você. Eu? Aham. Não sabia. O Tavi foi o responsável de eu vir. Aí o que aconteceu? Os meninos viraram e falaram assim, Edu, grava um vídeo pra nós. Eu falei, claro. Aí eu fui gravar o vídeo e falei, cara, você é muito simpático. Eu falei, por quê? Ele falou assim, não, ninguém grava. Eu falei, ué, os professores estão aqui, não vão gravar? Ele falou assim, não, então, não grava, a gente perde os caras vão embora, não grava. Achei estranho, mas beleza. Vim no próximo evento, falei, tive uma ideia. Aí eles falaram, fala, falei assim, vou fazer um Jô Soares aqui dentro, vou entrevistar todo mundo. Ele falou, eu duvido. Eu falei assim, então vamos fazer uma aposta. Quem que você quer que eu entreviste? O que que falou? Se você entrevistar o Júlio Serrão, você pode pedir quem você quiser. E naquela oportunidade, o nosso keynote speaker era Clóvis de Barros. Eu falei, então se eu entrevistar o Serrão, você me dá o Clóvis de Barros? Eles falaram, fechado. E aí veio Serrão, Clóvis de Barros, uma galera que tava aqui, tá vivo. Só porque eu falei que eu ia te entrevistar, me deram um programa dentro do Pô, Brasil. eu fico super feliz. Nem era podcast. Isso foi em 2016. E agora nós temos podcast. Então, se a gente puder colocar um nome nesse podcast... É muito legal. Já promovi Marcos Mion, Luciano Huck, agora, porra. Eduardo Reis e o FitBRcast. Eu lembro também do Faustão, quando você deu aquela alavancada pra ele. Mas Perdidos na Noite. Júlio, tu percebeu que, assim, você foi só uma ponte pra ele chegar no Clóvis de Barros, né? Que esse era quem ele queria. Eu preferia não comentar, mas Claro, o cara acaba se vendendo, você dá corda, ele acaba se vendendo. Mas você fez uma leitura bem específica. Eu não gostei muito pra onde foi a... De fato, na essência do FitBRcast. Igor, qual que foi seu tema que você trouxe esse ano pra nós? E eu trouxe o tema do meu próximo livro. Essa falta de voz aqui, vocês me desculpem, mas é porque teve o jogo do São Paulo na Libertadores quarta-feira. E aí eu fui no estádio. E o meu tema foi o tema do meu próximo livro, que é o tema de uma história linda que eu construí em Natal, de 2014 a 2018, com um idoso nonagenário. Ele, com 90 anos, ele utilizava bengala, eu comecei a treinar ele, com 94 anos ele estava correndo. E aí o meu próximo livro, tema da palestra, Treinando Idosos da Bengala ao Sprint. E eu conto toda uma trajetória de 4 anos de treinamento, como eu transformei uma pessoa idosa que utiliza bengala em uma pessoa idosa que corre, passando por todo o processo, né, de treinamento, mas a ideia é falar do exercício físico como a fonte da juventude. Porque uma pessoa depois de 4 anos, como você pode dizer que ela tá mais velha, se, obviamente não cronologicamente, né, mas de maneira funcional, se ela antes utilizava uma bengala para se locomover e fazia um teste de caminhada de 6 minutos com 80 metros só, passou a 640 metros depois de 4 anos. Então, foi uma jornada a minha palestra sobre o tema do meu próximo livro e o tema de um senhor que mudou a minha vida. E tá vivo ainda. Tem 99 anos, tá vivo e treinando. Você trouxe aqui do seu livro? Trouxe sim. Trouxe o livro e depois eu gostaria de presenteá-los com o livro. O Du já tem. Pessoal que ainda não tem um livro aí de apoio, um livro de referência que trabalhe avaliação e prescrição clínica de exercício físico para grupos especiais, está aqui o livro do professor Igor Conterato. Ok? Mostrei lá, mostrei cá. Professor, referência, trampolim, caminhando para status dinossauro Júlio Serrão. Dinossauro, acho que não foi elogioso isso, tá vendo? Cara, é elogioso. Pra nossa geração. É. Pra nossa geração, o dinossauro é o morto. Sacou? Mesozoico, mas... antiquado, né? Essas coisas. Assim. É mesmo o patamar de Antônio Carlos Gomes, Gilmar, Tavico, é o mesmo patamar. Pessoas que já estão com sinais de senilidade. Não. Pessoal,
E o que eu acho muito legal, graças ao Igor, né? Exato. Estão aí, porque cuidar de comoção, tudo. E o próximo livro do Igor vai ser reabilitando. Né, amigão? É muito legal isso. Você vê que você não precisa ter aquela preocupação de não chegar na idade de Tavico, igual a gente tava É. fora. Vou ler o livro. Ô, Serrão, qual o tema que você trouxe? Cara, eu trouxe o tema revolucionário. Biomecânica. E outra coisa. Mas você não escreveu biomecânica no slide. Você... Nada. Eu tô brincando, né? Mas todo mundo me pergunta, você vai falar do que? Eu falei, do que eu sei, né? Vou falar de biomecânica. Mas, cara, hoje em dia tem que falar de biomecânica de novo, né? Porque, infelizmente, eu tava falando do escutafical, as pessoas desaprenderam, né, cara? Hoje em dia a coisa tá muito banalizada, tá muito equivocada. Tem uma biomecânica nova que surgiu, que é uma biomecânica de rede social, que é a biomecânica rápida, rasteira e sem sentido algum. Então, sempre que a gente tem a oportunidade de colocar os pingos nos is e mostrar o que é de verdade biomecânica e como ela pode, de fato, contribuir para o treinamento, é muito legal. Eu acho que é um trabalho que a gente precisa fazer, porque, de fato, a coisa está feia e vai ficar pior ainda daqui para frente, né? Então, discutimos isso hoje, o tema da palestra foi entre mitos e apontamentos científicos, fizemos aí um paralelo entre o que as pessoas falam e o que acontece de fato, né? Com o treinamento, mostrando as implicações. Foi muito divertido, gostei muito. Eu queria que você falasse, para nós, você sabe disso, não precisa a gente ficar repetindo, mas você é uma das grandes referências que a gente tem. E você está fazendo uma coisa que é mérito seu de todo esse prazo, de todo esse tempo que você construiu, que é o curso de pós-graduação de biomecânica da USP. Queria que você contasse um pouquinho como que é essa pós-graduação, como funciona, porque já te mandei mensagem, se você olhar na sua timeline tá lá, você não falou comigo, mas eu mandei, e recorrentemente me perguntam da sua pós-graduação e às vezes o pessoal fica sem saber o que fazer para te achar, porque às vezes todo mundo te adiciona no WhatsApp e você não quer falar com ninguém. Você tem... É que ele quis falar comigo para falar com o Clóvis. Se precisar do contato do Clóvis, eu passo direto para você. Clóvis de Barros. Isso ficou no coração. Não fica. Não fica. Então, a pegada do curso é a mesma, né? A gente montou um curso, que é o curso Raiz de Biomecânica, para discutir com as pessoas a base do negócio. É um curso super bem sucedido. A gente está na 7ª, 8ª edição do curso. Todo ano começa uma turma nova, 120 pessoas direto. Você falou que já chegou a ter 2 turmas concomitantes. Tivemos 2 turmas concomitantes por conta da Mas fica pesado, né? Sucesso. Cara, eu gosto demais, né? Eu gosto demais. E é legal porque vem gente do Brasil inteiro. Isso que eu acho louco, cara. O cara que chega para você, o curso é de sábado. O cara que chega para você e fala, olha, eu vim aqui do Mato Grosso para fazer o curso. Dá para ter esperança nas coisas ainda, né? Dá para ver que tem gente se esforçando, gente batalhando. E eu sinto muito que é uma obrigação minha devolver um pouco do que eu tive a oportunidade de aprender para essa galera que está fazendo uma coisa legal, né? Que acho que o Igor tem esse sentimento também, né? Então, com a experiência adquirida, levar para as pessoas um balizador que sirva para elas mudarem a vida das pessoas, né? Essa que é a pegada. Porque rico a gente já tá, né? Muito. A questão hoje em dia é simplesmente devolver um pouco do que a gente já... Nossa, eu quero muito esse corte do Serrão me elogiando. Eu quero muito esse corte. E aqui, 100% presencial. 100%. Eu não acredito que a gente possa abrir mão do presencial. Esse negócio de estar junto em lugar nenhum. Esse negócio de estar junto, de trocar ideia, de olhar no olho, faz muita diferença, né? Uma coisa é você contar a história pelo vídeo, outra coisa é você contar a história olhando para a pessoa. Talvez seja por causa da minha idade, né, Tavicão? Mas eu acho que faz muita diferença para passar a emoção, para passar... Tem a ver com uma questão humana mesmo, né? A gente não faz isso só pelo mérito de fazer um trabalho. Tem uma construção mesmo, que é você de doação. A gente se doa aí. E o canal do presencial, ele realmente, eu concordo plenamente, não tem como substituí-lo. É multissensorial, não? Você trabalha muitos elementos ao mesmo tempo de relação com as pessoas. Eu acredito que eles se somam, né? Porque na hora que você fala, Serrão, eu fico pensando, 120 pessoas vendo o país inteiro. É claro, é você, é tua autoridade nisso. Agora, imagina que, assim, você tem um número limite. No online,
esse número limite, ele quase que é inexistente. Então, muitas vezes a pessoa mora lá em Macapá, que é muito distante, é praticamente impossível ele vir para São Paulo uma vez por mês para pós, mas ele teria a oportunidade de estudar e fazer uma pós com o Serrão de lá. Sim. Então, eu entendo, eu concordo, mas por outro lado, o online ele abre fronteira que, Sim. poxa, eu morei em Salvador. O cara que mora em Barreiras, ele não é baiano, ele é mais goiano do que baiano, porque é tão distante de Salvador. Então a gente vive num país tão distante que aí a oportunidade de estar ao seu lado, mesmo que virtual, assistindo uma aula sua, para esse cara é uma honra. Então, eu concordo plenamente com você do presencial, mas eu acho que os dois podem combinar. Sem dúvida, sem dúvida. Eu também, na minha colocação, eu digo que quando a gente fala assim, entre o presencial e o online, se você tiver a opção de fazer os dois, o aproveitamento do cara vai ser maior nisso. Mas o online veio para auxiliar, né? Ele vem para compor e dar oportunidade para algumas pessoas. E eu acho que tem que pensar no híbrido mesmo, né? Assim, enquanto exercício de entrega. Mas quando a gente pega os dois, que eu acho que o Serrão falou porque chegou num momento que parece que é assim, não, vamos para tudo online que o presencial não serve mais, não vai funcionar. Então acho que é nessa defesa que a gente colocou. Ele tem o seu espaço garantido. Tá aí o Fitness Brasil com 2.000 lugares de culinária para mostrar que isso aqui realmente é a realidade, né? E independente de qual setor estejamos ou de qual especialidade a gente vá avaliar, você percebe que a qualidade de fato, que é o que ele está entregando, é diferente. Né? Independente de ser pessoa extremamente comprometida, se essa pessoa extremamente comprometida está aqui de frente do Serrão, o aproveitamento dela é diferente. Mas eu estava lembrando aqui na época da pandemia, que a gente foi obrigado a ir para o online, né? No nosso curso veio gente da Europa frequentar o curso, coisa que obviamente seria inatingível. Isso, quer dizer, essa mescla dos dois, essa trama dos dois, é bem bacana. Mas o sentimento não tem como. No presencial, o sentimento é outro. A conexão é outra. Tá, é bem melhor. Eu acho bem melhor. Tavicão. É o que você alcança no online. Tá maluco. Tavicão. Salve. O que você trouxe pra galera esse ano? Esse ano a gente veio falar no curso de treinamento funcional, né? Dominando o treinamento funcional. E mediante o que já tinham nas outras palestras, eu acabei trazendo uma coisa que encaixou bem, porque quando a gente fala da parte de treinamento funcional, o exercício é uma coisa muito forte, a seleção, o repertório, o Cauê vai falando disso, então eu vim falar de programa. Como é que a gente equaciona isso em relação a um programa, né? E mais especificamente no que diz respeito a montar os circuitos com o objetivo de geração de alto gasto energético. Então, como a exploração que eu tenho feito nesse ano de investigação desse modelo de treino em relação à geração de alto gasto energético, a gente teve a oportunidade de fazer algumas investigações utilizando uma engenharia reversa, que era fazer a mensuração através com ergoespirômetro portátil de diferentes modelos de treino funcional, diferentes ajustes de temporização, de carga, de tipo de seleção de exercício, que eu conseguisse num treino de 30 e poucos minutos de parte principal, entregar um gasto energético elevado e ao mesmo tempo entregar algumas outras coisas importantes. Do ponto de vista biomecânico, se eu vou colocar exercício de força, tem uma preocupação que aquilo não é uma salada de frutas. Eu preciso equilibrar mecanicamente o treino quando eu vou fazer a força. O princípio das alternâncias dos exercícios é a resposta à intensidade, que não é alt, não é máxima, quando a gente quer gerar esse efeito de alta ativação cardiometabólica com grande gasto energético durante o esforço. Então, assim, mediante essa oportunidade que a gente teve, já há 12 anos atrás, a gente evoluiu para 24 protocolos. Então, assim, lá o bate-papo foi uma síntese para eles entenderem a estrutura do programa, né, a raiz que trouxe essa resposta que pode ser não a ferramenta, mas mais uma ferramenta para o cara utilizar num programa de emagrecimento, podendo só utilizá-la se for vamos dizer assim, se for a possibilidade que ele consegue impor para os clientes, o professor dele, ou compondo isso num cross-training, cruzando outras modalidades dentro da programação de treino.
Então, ele pode misturar isso com a modalidade de corrida, ele pode ter outras atividades que compõem o objetivo da semana para ele gerar um alto gasto energético. E lembrando que quando se monta um treino, a preocupação não pode ser só o gasto energético. Inclusive, no início desse processo, para que os processos de aprendizagem aconteçam de forma devida e que a progressão seja uma coisa importante. E eu finalizei como a gente pode embalar isso e gerar escalabilidade com critério e qualidade, que é através dos grupos reduzidos a gente desenvolveu uma proposta multinível, que os caras conseguem fazer o mesmo treino com customizações de carga, de exercício, adequando as demandas e necessidades dele, mostrando como na prática a gente pode fazer isso, controlando esses dados e sabendo a periodização da evolução dessa progressão de exercício e de carga. E aí, com isso, o cara que, por exemplo, vou citar valores, que cobra 130 por uma aula individual, ele consegue até 450% acima de produtividade usando esse modelo de negócio que está totalmente derivado do modelo técnico escolhido, né? Então, assim, essa foi a experiência que a gente tentou passar, mas para abrir, como são temas assim que integram e necessitam de muitas informações de base, mas para que ele possa abrir um olhar de que tanto no mecanismo de olhar para o negócio como no técnico, ele consiga fazer uma coisa que coloque o exercício profissional dele num plano diferente. E a gente conseguiu muitos cases de profissionais que executaram esse modelo técnico e mercadológico e fizeram uma produção muito legal, uma rentabilidade muito grande disso. Então, é por aí que a gente foi, eu acho que foi bem legal. Eu não falava na fitness alguma coisa nesse caminho já há alguns anos. O ano passado vim falar de escalabilidade no curso de gestão, né? Então, acho que coube bem, foi um momento muito oportuno aí. Turma, no podcast esse ano aqui passaram alguns nomes conhecidos. O Gilmar estava extremamente inspirado. Foi muito legal. Separei ele do Kron, porque quando ele tá com o Kron ele fica meio tímido. Teve bafômetro? Teve, mas ele não tinha ainda. Foi depois, né? Lá no hotel, depois da resenha. Ontem. E uma coisa que a gente tem conversado bastante nós temos profissionais de áreas variadas aqui, áreas bem específicas, no caso do Serrão. Às vezes a gente chega a falar de performance, a gente chega a falar de rendimento, de estética, mas eu levantei uma questão para a maioria deles. Se a gente for enxergar o indivíduo, como a gente fala, né, na condição biopsicossocial, desde a concepção até a hora que esse indivíduo vai nos deixar, que é a única certeza que nós temos, né, Tavi? E dentro dessa linha do tempo, em diferentes fases da vida, eu tenho que pensar no seguinte: o que as pesquisas têm mostrado para nós é que nós temos hoje o país com infância, o terceiro com maior grau de sobrepeso e obesidade do mundo, e hoje 60% da população está acima do peso ou obesa. Nós somos especialistas porque nós aprendemos que isso era o caminho e a gente acaba nichando para ser o mais específico e ter mais conhecimento específico de uma área. Mas no contexto geral, quando a gente vai lidar com um cliente direto, um cliente personal, a gente está lidando com essa condição. E logicamente tem criança, tem adolescente, tem adulto, tem idoso. Nós temos todos os acometimentos de doenças crônicas não transmissíveis possíveis. Nós temos fator comportamental, fator social. Mas como que a gente pode fazer essa população, que hoje, a maioria do pessoal da gestão que passou aqui, falando sobre os 5% que estão na academia, que ficam migrando, às vezes, de uma rede que volta para a academia, que tenta um crossfit, ou então que vai para um funcional, eles estão ali circulando no mercado fitness, e a gente às vezes não tem preocupado com esses 95% aí, que é a turma que tá aí com esse sobrepeso, com obesidade, grande parte dela, que não quer, ou às vezes até não gosta de fazer atividade física, e a nossa preocupação é como que a gente pode usar o nosso conhecimento para tentar converter essas pessoas a entenderem a importância da atividade física, e às vezes até começarem a gostar, ou se não gostarem, mas que pratiquem, que tenham uma rotina. Então, como
E outra, muita gente que assiste o podcast são alunos de vocês e pessoas que estão buscando esse conhecimento para tentar tornar a prática deles uma coisa mais agradável, uma relação mais empática entre eles, os clientes. O que vocês poderiam dizer nesse contexto? Serrão? Isso é super interessante, né? Eu acho que essa grande parte que a gente não está alcançando, não está alcançando porque não está oferecendo alguma coisa que seja palatável para esse grupo. Eu sempre discuto isso com os meus alunos, o caso do obeso, né? O caso do obeso, que vai ser o grande cliente, é o pagador de boleto do futuro, é o idoso e o obeso, né? Essa preocupação com o miolo do peito, com o bico do bíceps, isso corresponde a uma fração dos nossos alunos desse tamanho. Uma das populações mais idosas do mundo daqui a muito pouco tempo, população com sobrepeso e obesa saindo aí pelo ladrão, esses são os caras que efetivamente vão pagar o boleto da galera que está nos ouvindo. Isso não resta dúvida, né? E o que a gente está oferecendo para essas pessoas? Veja, do ponto de vista da biomecânica, é curioso, né? Mas a sobrecarga que o obeso recebe fazendo o exercício é absurda. Um exemplo simples, né? Mas um obeso caminhando, porque infelizmente é sempre caminhada que é prescrita para esse grupo, e infelizmente não é prescrita por alguém da área, né, da nossa área, por alguém de outro, um colega da área de saúde prescreve caminhada, porque é bom que não tem impacto. Essa caminhada gera uma carga maior que a corrida aplicada para o trófico. E aí o interessante é que o cara que está com peso normal tem tênis de placa de carbono, tem meia de compressão, tem todo o cuidado. E o obeso que recebe mais carga que esse cara que está correndo, ele tem, na verdade, um tapa nas costas quando ele diz que não está conseguindo. Fala, olha, deixa de ser preguiçoso, vamos lá. Então é por isso que as pessoas não se engajam, né? Então você vai ver a aderência desse público à atividade física é muito baixa. Por quê? Porque a gente está arrebentando essas pessoas. Isso é triste dizer, mas é verdadeiro dizer. Então, por falta de um conhecimento mais robusto, essas pessoas são expostas a uma atividade que quem permanece deveria ganhar uma medalha olímpica, de fato, que está exposto a uma carga altíssima, sem o menor cuidado, sem o menor zelo. E é por isso que esse cara abandona. Eu tenho isso claríssimo para mim. Claríssimo. E a mesma questão do idoso, que tem cuidados especiais que precisam ser observados. Aí a sobrecarga é a mesma, mas o aparelho locomotor já não é não é o mesmo. Então toda a alteração mecânica que você tem tecido ósseo, tecido articular, leva o indivíduo a um sofrimento que precisa ser controlado. E aqui não vai uma mensagem triste, né? Isso aí pode ser muito bem controlado e trazer essa pessoa pelo Vale das Sombras, né? Esse é o caminho. Agora, quantas pessoas estão se capacitando para isso? Fico meio assustado quando você participa de ver alguns comentários em podcast. As pessoas estão pensando numa população que não existe mais, né? A discussão central é para um cara que não existe mais. É o cara da década de 80. E eu não estou desmerecendo quem discute estética. Não é essa a questão. Mas o nível de preocupação com a estética é desproporcional com a fração da população que tem essa preocupação. Então, quando você monta um programa para cuidar do gasto calórico, você está olhando para a população brasileira. Perfeito. Como o Edu muito bem falou. Quando você monta um programa para olhar para o idoso, você está olhando para a população brasileira. E a maioria da galera está preocupada se dá para dividir o peito em 14 ou em 15 partes diferentes. Se a elevação pélvica pega mais que a... Onde pega mais? Você vê gente brigando por causa de exercício, uma coisa assim... desculpe, chega a ser... Estou escolhendo o adjetivo. É bizarro. É mais que bizarro, é pueril, né? Você vê colegas grandes, né? Grandes na importância que tem. Perdendo energia com isso. Não, e brigando. Tem o grupo da elevação pélvica, tem o grupo do agachamento, porque um trabalha mais o bico, outro trabalha menos o bico. Cara, eu fico besta com isso, Igor, porque os caras não estão olhando para o grosso do negócio. 2035, uma virada absurda na faixa etária. Quer dizer, eu não sei se eu estou errado. Mais pessoas vão ter 60 anos do que crianças vão nascer. Daqui a pouco... Então, assim, no dia 25, mais pessoas vão se tornar idosas do que crianças nascendo. Então, você imagina isso dentro da demografia do país. Inverteu a pirâmide. Exato. Quantos idosos estão preocupados em saber se o miolo do peito
é mais trabalhado no supino reto ou no supino inclinado. A sua colocação é perfeita. Sem nenhum demérito para quem está preocupado com isso. É uma questão de quanto de energia que você foca nessas questões. E o quanto nós da área estamos conseguindo nos comunicar com essas pessoas. Essas pessoas não estão precisando de tapinha nas costas, essas pessoas estão precisando ser acolhidas. Acolhimento é uma palavra bonita, né, Tavico? Mas é duro de colocar na prática. Tavico tem bastante experiência com isso. Como é que você sente uma pessoa que está com sobrepeso, que foi cuspida de uma série de programas, se sentir acolhida? Frustração, né? Ela vem frustrada. A hora que acolhe, E a hora que ela acha o lugar, a conexão é muito grande. essa pessoa não abandona o exercício. Então, acho que a gente está falhando muito e uma reflexão que a gente precisava fazer. Né? Sobre isso eu já ouvi, eu vou só te atrapalhar que eu quero que o senhor fale antes de mim, mas eu já ouvi profissional de educação física dizendo assim, eu passo o treino para esse indivíduo, ele faz se ele quiser, se ele não quiser, ele sabe que eu tô fazendo o meu trabalho. Eu olho e eu falo, irmão, você ainda precisa entender o que é ser profissional de educação física. Mas eu falo que isso é pensamento de segundo nível, professor. A nossa função hoje, talvez, a maior função que eu tenho, trabalhar com grupos especiais, é fazer com que o profissional de educação física que tem pensamento de primeiro nível ir para o pensamento de segundo nível. O profissional de fisioterapia, ele faz fisioterapia porque ou ele já estourou, ou alguém da família estourou, fez fisioterapia e ele conheceu fisioterapia. O profissional de educação física, ele faz educação física porque ele quer aprender como ele mete o shape para que o shape dele venda o serviço dele. O psicólogo, ele não faz psicologia, eu tô falando de uma média, numa maioria, que não é todo mundo, mas a grande maioria é para aprender como se entender, para depois, talvez, atender as outras pessoas. Qual que é a nossa função como educador? E, obviamente, como pessoas que propagam conhecimento para muita gente, é transformar esse pensamento em pensamento de irmão. Quando você cuidar das pessoas, você vai entender que você vai mudar a vida de alguém. E você vai ser melhor remunerado por isso. Você vai ter muito mais conforto na sua vida e um prazer de viver muito maior. Então, é pensamento de segundo nível. Eu entro aqui porque eu gosto de esporte, porque eu gosto, porque não sei o quê, e representa 1% da população, talvez, esportistas e tal, e vim para uma galera de 90 e tantos %. Porque é a mesma analogia com a nutrição. O que é melhor? Um prato de saudável, um prato de salada ou picanha e cerveja? Pensando de maneira nutricional, o prato de salada. Agora, quem prefere comer um prato de salada tendo picanha e cerveja? As pessoas buscam prazer o tempo todo. Então, a palatabilidade que você fala no começo é a mais perfeita colocação. A gente continua dizendo que, mas a academia é maravilhoso, a academia é ruim. Academia é um ambiente inóspito. As pessoas não gostam de fazer academia. A gente não entende isso. Se a gente não entende isso, como que a gente fazer o nosso cliente, o aluno de personal, gostar de academia? Porque a gente vai passar o que a gente gosta e não é o que ele gosta. Porque muitas vezes 3 exercícios é o suficiente para esse cara ir embora para casa feliz por causa do hábito. E depois ele vai aumentando a estratégia. Porque a aderência, que muitas vezes as pessoas ainda na nossa condição falam que é adesão, ainda usa o termo errado, a aderência prática é mais importante do que o resultado físico que ele vai ter. Só que a gente continua achando que não, porque, nossa, a bunda da pessoa não cresceu, então não teve resultado. Uma vez uma pessoa chegou na academia de 50 anos, o personal perguntou, qual que é o seu objetivo? Ele respondeu, vim. Eu amei aquilo. Eu olhei pro professor e falei, cara, tua melhor resposta. Segura aí. É vir. Esse é o objetivo do cara, mas a gente continua achando que ele só vai ter resultado se ele aumentar peito, se ele aumentar costa, se ele aumentar perna. Eu vejo muito, eu vejo em vários cursos. O Saba, vocês, de vez em quando vocês falam isso também, que eu sou nutricionista mais de educação física, porque eu entendi que se é nutrição esportiva, é a nutrição dentro do esporte. Quem entende de esporte é o profissional da educação física. Então, por isso que eu tenho que estar aqui, para eu aprender com vocês. E eu vejo, às vezes, muito profissional de educação física que vem no curso, assiste um curso do Serrão, e o Serrão fala assim, não, o inclinado, o declinado e o supino reto é isso aqui que tem que fazer. Fala assim, bom, é isso para todos. Para todo cliente. Ele vai lá, faz um curso de powerlift, fala assim, não, o terra é um exercício fenomenal. É terra para todo mundo. Ele quer aplicar isso que o Igor falou, aquilo que ele gosta para os clientes dele.
E ele quer que aquilo ali dê certo. E ele não entende quando não dá. Então, tem muito mais coisa envolvida e palavras que foram citadas aqui toda vez que a gente falava sobre isso. E você colocou uma palavra que já foi falada. Gerar essa empatia, primeiro, entre você e o cliente. Tem gente que fala assim, não, se não for para treinar assim, não serve. Calma, vamos tentar trazer. Se falar que é uma vez por semana, traz, segura, cria empatia, vai mostrando os benefícios, vai conversando. O profissional de educação física é o que fica mais tempo nos clientes nossos da área da saúde, cara. É o cara que escuta, ou que pelo menos deveria ouvir e tentar absorver um pouco das coisas e pensar como ele poderia ajudar. Falou, ó, você falou tal e tal coisa, eu tenho um nutricionista, você não quer ir lá conversar para ver se às vezes ele consegue adequar melhor? Ó, você me falou isso aí, eu tenho uma psicóloga ótima, será que a gente não consegue ir lá para adequar uma rotina? E essa rotina com a dieta que você está fazendo, melhorar talvez essa questão do sono, não é modelo de negócio. Não é você me paga, eu faço. Não é isso, a questão não é essa. O que todos os profissionais passaram por aqui, que eu falo que as ideias conectam, é que tá todo mundo pensando na saúde, tá todo mundo pensando em transformar a vida dessa pessoa. E eu tô vendo muita gente indo para modelo de negócio. Então, eu senti esse ano uma necessidade, um compromisso nosso de falar sobre isso. Porque todo mundo que passou aqui é maravilhado, apaixonado e tarado no que faz. Só que a gente não está trabalhando na maioria do tempo com alta performance de rendimento. A gente trabalha com pessoas comuns. E ainda não conseguimos atingir 95%, cara. Então, acho que a gente tem um momento aí de fazer essa autoavaliação e tentar pensar num modelo diferente, mesmo tendo o nível de conhecimento que você tem. Então, eu acho que a gente deve um pouco de pensar sobre isso em como propor. Eu acho que complementando o que os colegas já bem frisaram, eu falaria 3 pontos aí: conceito, comunicação e objetividade. Vamos refletir um pouquinho sobre esses pontos. Se eu tenho 95% da população que tem uma demanda e eu sou um profissional que quero me dar bem nisso, eu tenho que analisar qual que é a demanda que eu tenho. Eu estou sendo objetivo em enxergar para a cara do mercado e enxergar uma coisa que é o que eu me comprometi. Eu quero ser um elo transformador na sociedade. Então, se eu quero fazer isso, que tal multiplicar isso? Né? Então, eu vou olhar para esses 95%, entendendo que esses 5%, eles têm um comportamento onde esse nível de aderência ele tende a ser maior, porque as pessoas têm uma identidade com esse modelo que é oferecido. As academias, em sua maior parte, elas oferecem um modelo de atendimento, um modelo de experiência que não está voltado para esse cara que tem demandas por fazer parte de uma população especial e principalmente esse cara que, sob o ponto de vista comportamental, teve experiências, como o Serrão bem falou, que foram frustradas e que não tem um ambiente para ele. Então, eu acho que aí a gente tem uma reflexão muito grande na área de saúde, nutrição, educação física, medicina e mais especificamente dentro da educação física, de criar ambientes que sejam mais favoráveis para atender esse cara. Por que eu estou falando do ambiente? Porque eu estou vendo o relacionamento desse cara com percepções que fazem ele voltar e que não são só o exercício, é a minha fala, é o acolhimento, é o ambiente. Ele não se sentir numa academia que ele fala, nossa, mas eu tô muito fora de forma, minha roupa não tá muito legal, só tem menina bonita, cara sarado, ele vai se constranger. Então, acho que vale a pena essa reflexão, porque tem 95% desses caras que não foram tocados, aí eu venho no outro pilar, de forma adequada com a comunicação, porque tem muita gente ainda errando no conceito. O Igor salientou bem isso, tem cara que ele tá atrás de uma informação que é uma informação que é muito mais para ele completar a expectativa do treino dele. Não estou generalizando também, mas existe uma tendência muito grande das pessoas se interessarem demais se vão fazer o tal do agachamento ou da elevação pélvica, cara. Que tal fazermos os dois e ainda variar os sistemas de treinamento? Então, eu acho que assim, a nossa objetividade ela tem que ser um pouco maior no olhar. E num olhar
que é para quem que eu tenho que olhar? Para quem está precisando receber o efeito da minha educação, para eu ajudar a transformar e cumprir com o aspecto que eu acho que é fundamental, que não é só ver o negócio, mas é entregar coisas que possam transformar a vida das pessoas. Porque a gente está aqui, escolhemos uma coisa em comum, que é se doar para tornar a vida das pessoas melhores. Então, eu acho que tem uma reflexão e, no geral, mudar essa comunicação, enxergar para esse público, criar estratégias que possam tocar esse público, para ele perceber que talvez fazer 3 exercícios e voltar amanhã seja suficiente para esse cara, que o exercício bom é o que foi realizado. Então eu preciso fazer o cara voltar, e aí sim eu vou usando as estratégias do que é melhor do ponto de vista fisiológico, adaptativo, as preocupações biomecânicas, as atenções que eu tenho que ter, mas eu tenho que trazer esse cara para dentro. Então acho que a gente está num momento muito importante para refletir sobre isso e tentar enxergar o óbvio. Fazer a lição de casa e enxergar o óbvio. Pensa numa situação prática hoje. O cara vem para fazer musculação. É a porta de entrada, quando ele entra na academia. Hoje em dia, esse cidadão, guardadas todas as exceções, ele recebe um treinamento, que é um treinamento igualzinho desde 1980, que é treinamento de bodybuilder. Ele é dividido, treinamento de bodybuilder, é peito e tríceps, perna, costa. E às vezes já no primeiro momento, né? Não, sempre no primeiro momento. Então, poxa, a gente fica espantado, né? Por que o indivíduo não ficou? É óbvio que ele não ficou. Porque ou ele vai se machucar, ou ele não vai coletar resultado nenhum. Porque se ele fizer 3 exercícios, não é assim, depois ele faz o que funciona. Funciona pra caramba. Muito. Aí eu consigo progredir volume com o indivíduo. E aí eu tenho resultado com o indivíduo. Só que a gente tem uma métrica de trabalho que aqueles que ficam são verdadeiros heróis que sobrevivem ao sistema. O sistema é terrível. Ele não é acolhedor, ele é frustrante. Outro dia um colega chegou para mim, a gente está conversando, falou assim, poxa, a maioria dos alunos aqui está com epicondilite. E hoje epicondilite é meio pandêmico, né? Vocês repararam? Falou, por que será, né? Será que é por causa do beach tênis? Você parou para pensar o volume de treino que essa galera tá fazendo? E eles ouvem aí por aí, de orelhada, que você precisa aumentar o volume para ter resultado, o cara começa a exponenciar o volume. Sem progressão devida. Sem nenhum cuidado, tem que aumentar o volume. Aí o que acontece? O cara ganha epicondilite. Mesmo que ele seja o cara resiliente, que sobreviveu ao primeiro impacto, a epicondilite vai acabar com a resiliência dele. Se ele ganhar osteoartrose, Igor, acabou o jogo para ele. Vai ter muita dificuldade ali para frente. E é isso que acontece quando a galera não tem clareza a respeito do público, do objetivo. É isso que pega, né? Esse é o grande problema. A gente sofre muito em casa. Nós temos uma empresa de consultoria. Minha mulher toca. Tem um pouco mais de 50 alunos de consultoria. Sua grande maioria mulheres que querem emagrecer. A gente enfrenta um único grande problema. As mulheres buscam depois de 3, 4, 5 professores diferentes. E aí a gente estabelece o treino. Todas, unanimamente, que querem emagrecer, respondem no primeiro feedback do treino. Achei o treino muito curto. Todas. E aí a gente vai conversar. Mas é porque eu nem saí cansado. Aí a gente vai... Doendo meu joelho? A gente vai entender. Aí ela pega e fala... Aí ela fala, não, mas é porque o outro treino fazia 12 exercícios. Aí porque a gente vai falar... Ela fala de cansado. Aí a gente... aumenta a carga, já que tá leve pra você. Trabalha em intensidade maior e tal. Ela... Não, mas eu trabalho. Aí tá, coloca os pesos no aplicativo. Aí ela faz agachamento com 5 quilos cada lado. Faz quantos anos você treina? Tem 2 anos que eu treino sem parar. Fazendo 5 quilos com agachamento. Aí a gente começa a entender. É exatamente isso. É empilhar exercício por volume sem nenhum critério. Nenhum critério. Mas é a busca por exercício. Sabe qual é a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram? Professor, começar a treinar um idoso. Qual o exercício que eu faço? Elevação pélvica. Essa é a pergunta que eu mais recebo no meu Instagram. Eles não querem saber quem é o idoso, o que for, nada. Eles só querem saber quais são os exercícios que eu faço. É o que eu tava te falando da ideia do Bossi aqui fora. O Bossi é um dos professores que nós temos na educação física que ele tem ideias muito pontuais e ele propõe modelos muito pontuais nos livros. O livro
não é tão grosso quanto o do Igor, são livros mais pontuais. Por que que o pessoal gosta muito? Ele propõe um modelo e ele coloca um exemplo ali, onde eu vejo normalmente quem está lendo aplicando aquele modelo pronto que ele propôs. Isso acontece com outros professores. O Boss faz isso há bastante tempo, tem muito livro. Então quem compra já está meio que acostumado, tipo, eu vou aplicar aquilo ali, deu certo, eu vou mudar um pouco a métrica, mas eu já entendi que é um modelo que serve para utilizar com tal pessoa. E aí perde um pouco daquela eficiência de vou descobrir ou então vou analisar para ver quem é melhor, como eu vou mexer no volume, quanto que eu vou aumentar na carga, qual que é a percepção de esforço. Eu acho que é a dinâmica do protocolo, né? Você tem um protocolo, o que eu acho muito importante para o profissional de educação física, ele pode ter um protocolo. Só que a cada passo que ele dá, ele tem escolhas que ele tem que fazer e ele tem que ter conhecimento para isso. Isso eu não abdico. De trabalhar com os profissionais, na minha função de educador, essa consciência de que mesmo seguindo protocolos, ele tem que fazer um gerenciamento, como você falou, num ângulo menor. Não tem que ter, a margem de erro diminui, mas a importância, o Igor falou muito bem agora, falou, pera lá, não é qualquer exercício pro idoso, mas eu posso até ter um protocolo, mas esse cara tem uma condromalácia. Como é que eu vou lidar com essa condromalácia? Que nível que ela está? E isso já me leva mais para essas opções daqui ou dali. Então, o protocolo, eu acho que ele é um eixo muito importante. Eu tenho 24 protocolos que eu montei para o Functional Circuit, mas eu não abdiquei em nenhum momento de estimular o olhar do cara para essa amplitude de ajuste. Se tiver assim, você vai mais para cá. Se tiver assado, você vai mais para cá. Porque isso é trabalhar o raciocínio. É trabalhar o raciocínio. Então, eu acredito nos protocolos e eles e concordo que eles orientam bem, mas é importante a gente trabalhar o profissional enxergar, né, ou ter o foco em enxergar as nuances que ele tem que gerenciar para que o ajuste seja melhor. O Serrão falou uma coisa que é muito importante, ó. Aí, o cara às vezes não sobrevive à epicondilite, ele está resiliente indo, eu quero melhorar, eu quero frequentar, tenho um ambiente social que eu conquistei na academia, tá legal, eu quero progredir no treino, mas a epicondilite não sai. Mas por quê? Porque o começo daquela história não foi no caminho adequado. Então aí fica essa reflexão também para esses modelos. Vou aproveitar só para, que eu acho que é muito... instala bem nesse momento falar sobre isso. O Serrão estava falando das divisões de grupos musculares, que parece que está patenteado esse modelo de divisão, né, em 3, 4, 5 partes, às vezes já desde o primeiro momento. E se esse cara quer emagrecer, por exemplo? Não estou nem falando por outros princípios. É melhor eu trabalhar todos os grupos musculares em todas as sessões. Então, utilizar desde um primeiro momento um treino geral, full body, ele vai ser melhor para o objetivo do cara. Depois, ele evoluiu condição muscular, aí entra a periodização. Eu posso até colocar treinos divididos, mas vou continuar colocando treinos gerais, porque eles, inclusive, geram um gasto energético maior, que tem a ver com o objetivo do cara. Eu não preciso gastar energia só fazendo aeróbico. Então, acho que essa objetividade em relação ao perfil do cliente, ele é realmente um ponto de muita importância para a gente. E tem uma questão que eu conheço os modelos bem. Você tem uma vantagem nos seus modelos, é que eles permitem que o cidadão adapte. Veja, a gente está vivendo um momento que os algoritmos dão conta de prescrever modelo invariável. Eles são muito melhores que a gente para fazer isso, para prescrever modelo invariável, né? Então, olha, vou aplicar aquilo para todo mundo. O algoritmo faz muito melhor que você faz, muito melhor. Agora, o algoritmo não consegue fazer essa adaptação individual. Exato. Então, aí que está o pulo do gato. Nós vamos ver um corte daqui a pouco, onde os algoritmos vão cuspir para fora do sistema toda essa gente que pasteurizou o processo. E vão supervalorizar o cara que consegue olhar e ver o que está faltando. Olha, vou para cá, vou para lá. Esse cara precisa de um aconselhamento de um nutricionista para resolver um problema que não passa pelo óbvio, de um psicólogo. Isso só o ser humano consegue fazer. Então, eu acho que é uma reflexão, né? O cara que quiser seguir no protocolo básico amarrado, está morto. A inteligência artificial está destruindo e destruirá o emprego desse cidadão. Agora, o que a gente faz, o que a gente está propondo aqui,
é absolutamente insubstituível. A gente não pode abrir mão disso. Do que é ser humano, de entender o outro humano. Né? Então hoje é sobrevivência, tá? Porque antigamente era diferenciação do mercado. Não é mais. Agora é sobrevivência. É disso que a gente está falando. Meninos, eu já tô vendo aqui, mas eu quero o seguinte, pra gente encerrar isso aqui. Eu vejo aqui dentro da geração mais nova, meninos... Foi contra a gente isso daí, tá vendo? Veja, ele falou com o Igor. Sim, Vamos sim. continuar a O conversa. mais engraçado é que a geração mais nova tem 40 anos, pá. E se imagina a geração mais velha. Falando... Nossa. Paulo, eu vejo meninos aqui dentro que querem ser um Serrão. Eu vejo meninos aqui dentro que querem ser um Tavico. E eu queria saber o que vocês dariam para um menino que está se formando hoje em Educação Física, Serrão e Tavico. O que vocês poderiam aconselhar para esse menino? Cara, eu acho que tem uma coisa que é fundamental. A gente precisa de mais amadores trabalhando. A gente sempre associa amador com quem faz a coisa de qualquer jeito. Amador é quem ama o que faz. Esse é o sentido do amador. Igor ama o que ele faz. Esse cara é apaixonado pelo que ele faz. Depois disso, tudo é possível. Então a gente precisa de gente mais engajada no negócio. Gente que precisa ter mais conexão com o negócio. Essa é a minha grande dica. Quando você é amador, eu ouvi de vários colegas. Eu não estou trabalhando aqui hoje. Estou me divertindo aqui hoje. É o que faz a vida ter sentido. Né? E aí vem o avanço. Eu nunca planejei minha carreira. Vou fazer isso para chegar aqui, fazer aqui. Não, eu sempre amei o que eu faço. Infelizmente, hoje eu tenho uma carreira sólida, tenho uma história. Mas a gente precisa de mais gente amadora. No bom sentido do amador. Essa é a minha dica. Se divirta, que depois tudo dá certo. Tavico. Pô, isso é altamente significante, como o Júlio falou, né? Eu acho que a gente vem de uma geração, não que não haja agora, que eu acho que agora tem um monte de coisa pro cara amar, né? Tem tanta coisa acontecendo que ele distribui esse amor, né? Mas eu acho que o Júlio definiu bem, né? O cara que ama aquilo que tá fazendo, ele se coloca num campo vibracional das coisas irem acontecendo. Acho que gerir alguns pontos importantes, pontos para onde ele poderia olhar e dar atenção também é legal. Ele não pode parar de estudar. Esse cara tem que estar buscando as fontes, entender onde ele pega a fonte confiável de informação para ele conseguir, ao longo do tempo, ir se reciclando. Porque é aquele tal negócio. O Serrão, eu conheço ele há décadas. Mas a cada vez que eu vejo, cara, eu vejo ele melhor. Eu pensei que não tinha mais como. O cara, ele é uma sumidade. Mas por que isso acontece? Porque ele tem amor ao que faz e ele tem uma preocupação de fazer amanhã melhor do que ontem. Então, quando a gente tem essa preocupação de fazer amanhã melhor do que ontem, a gente tem que prestar atenção em algumas coisas tem a ver com o olhar da carreira. Então, eu preciso estudar. Eu não posso me distanciar de pessoas importantes do setor para trocar informação e ter aprendizado. Eu não posso ficar distante do olhar das demandas do mercado e entender que o mercado está muito diferente. Não quer dizer que eu não possa adaptar a minha personalidade e os meus valores a isso. Talvez eu tenha mais dificuldade diante das demandas que são outras. Mas ser ético com você mesmo, né? E acreditar nos seus valores e adaptar e olhar para esse mercado e ver o que a gente pode fazer. E entender que antes de precocemente eu ser um grande especialista na porção proximal desse músculo ou outro, eu tenho que ser um grande generalista. Eu tenho que entender um pouco de tratamentos de dor, não que eu tenha que ser um fisioterapeuta, mas que isso tem o que eu tenho que evitar mecanicamente na prescrição do exercício, quando o cara tem esse tipo de manifestação, entender um pouquinho mais como é que funciona o diabético. Eu tenho que ter uma visão geral, que eu acho que ela faz parte da construção do todo, e depois, tudo bem, por questão mercadológica, ou até por inclinação minha, eu posso ser um grande especialista em alguma sub-área, mas eu não posso deixar de ter um conhecimento básico, que isso, o cliente, ele vem com situações, multidemandas. Você não vai resolver só uma coisa. Você tem que resolver uma porção de coisas. Então, eu acho que para o cara da prescrição, ele tem que ter um olhar para essas situações e coloca como
denominador comum, amar aquilo, como o Júlio falou. Acho que ele tocou no ponto principal. Você tá entendendo o compromisso que nós temos que manter esse sarrafo alto aqui? Eu acho, a única coisa que eu quero acrescentar é porque da minha geração para a geração atual, o que eu percebo é uma ânsia de se tornar um grande palestrante, um grande professor. E existe uma coisa que a gente falou aqui ano passado, chamado cancha. As costas têm que estar muito surrada antes de você ter ela larga. Então, tá se formando agora, calma, jovem. Vai estudar, vai se especializar, vai, se possível, fazer mestrado, vai, se possível, se relacionar, vai entrar num curso menor, vai entrar numa palestra legal, vai conhecendo pessoas, vai criando uma carreira para você chegar onde esses caras chegaram. Porque eu não cheguei, não, eu tô longe, eu tô na ascendente da minha curva ainda, eu não tô nem perto do platô dela. E aí a hora que eu vejo, não, a hora que eu vejo o Tavico falando do Júlio, que ele tá na ascendente da vida dele, eu olho e falo, mas eu não posso pensar em estabilizar a minha curva ainda. Se o Júlio, quem é, e não é pela idade, quem é ainda não tá estabilizado. Então a pessoa que tá começando, é isso, eu acho que é o amador, ela vira uma coisa que eu trago de sangue no olho. É isso que tem que ter. Então, obrigado por estar aqui com vocês. Muito obrigado. Eu agradeço demais. Deixa eu te falar. Eu sou da nutrição, mas eu sou um cara muito importante na minha carreira, tá? Você sabe disso. Cara, é isso que faz isso aqui tudo valer a pena, cara. A gente poder ajudar as pessoas. Obrigado. E o responsável por estar aqui desde sempre sabe disso. Eu te amo. Bonitinho. Pessoal, FitBR Cash, as maiores autoridades do fitness se conectam aqui. Um abraço. Abraço.